Nós vivemos até no mundo, do certo sentido, monossilábico. O poeta, escritor e acadêmico Ledo Ivo, que acaba de completar 86 anos, pede passagem. Que me deixem passar, eis o que peço diante da porta ou diante do caminho. E que ninguém me siga na passagem. Não tenho companheiros de viagem, nem quero que ninguém fique ao meu lado. Para passar, exige estar sozinho, somente de mim mesmo acompanhado. Mas caso me proíbam de passar, por ser eu diferente ou indesejado, mesmo assim eu passarei, inventarei a porta e o caminho, e passarei sozinho. O senhor é imortal da Academia Brasileira de Letras. Que imortalidade é essa? Nenhuma. É uma ilusão, é uma ficção. Nós vivemos da nossa mortalidade. Só os candidatos à academia que pensam que existe imortalidade acadêmica. Se o senhor fosse alto, rico, louro, de olhos azuis, milionário, dono de uma ilha particular no Pacífico, ainda assim o senhor teria... Deixa eu ver. Bom, se o senhor fosse alto, rico, louro, de olhos azuis, milionário, dono de uma ilha particular no Pacífico, ainda assim o senhor teria necessidade de escrever? Não. Aí eu teria um iate, né? Com pelo menos mulheres de 2 metros, todas as misses do mundo, né? Eu tenho a impressão que, quer dizer, eu não seria eu, seria outro, né? Então eu seria fiel exatamente às necessidades né? E às exigências do outro. Se depois de morto, o senhor pudesse sair do mausoléu da academia para puxar o lençol de alguém à noite, quem seria a vítima? Eu surpreenderia o meu querido presidente da academia, Marcos Vilaça, né? E o censuraria por ter me substituído por outro escritor. Nelson Rodrigues disse que se tivesse a chance de fazer uma declaração pública 1 minuto antes de morrer, diria: Max é uma besta. Quem o senhor chamaria de besta se tivesse a chance de fazer uma declaração pública 1 minuto antes de morrer? Não, inclusive, eu substituiria a palavra besta pela palavra babaca, né? Roubando um vocábulo do riquíssimo vocabulário do presidente Lula, né? E esse babaca, para mim, seria Oswaldo de Andrade. Por quê? Como? Porque ele é realmente muito chato, né? Qual foi o melhor e o pior verso já escritos no Brasil? Uma vez eu estava conversando com o Manuel Bandeira sobre o mais belo verso brasileiro, e ele citou o Tu pisavas nos astros, distraída do Orestes Barbosa. E então, de repente, nós começamos a falar sobre o pior verso, e eu disse que, na minha opinião, o pior verso da língua portuguesa é um verso de Manuel Bandeira que diz: minha mãe não me disse se vinha, se ela vier, mando matar uma galinha. Então Manuel Bandeira riu muito e concordou. Disse que ele, embora fosse um grande poeta, era autor do pior verso da língua portuguesa. O que é que a posteridade significa para o senhor? Nada, porque se eu já morri, eu não conheço a posteridade, né? Não significa nada. Significa o pó, a cinza, aliás, de menos do que o pó. Por exemplo, há um grande poeta inglês do século XVII, Sir Thomas Browne, que diz ele diz assim: a morte, que tem a arte de reduzir tudo a pó, sepulta até os túmulos. O grande poeta João Cabral de Melo Neto escreveu um epitáfio antecipado para o senhor.
Como é que o senhor se sentiu ao receber esse epitáfio? Não, o João Cabral achava que se eu morresse, tivesse morrido aos 20 anos, eu seria o Rambo brasileiro, ou seria um novo Castro Alves do século XX, né? Que eu vivendo muito, que isso ia me atrapalhar, porque eu não seria reconhecido. Aliás, ocorreu, né? Eu terminei sendo um escritor méconnu, como diz o francês, mal conhecido ou desconhecido, etc. Mas eu prefiro, né? Eu disse a ele então, eu prefiro ser o Victor Hugo de Alagoas, né? E morrer depois dos 80 anos a ser o Rambo brasileiro, né? Porque para mim a vida está acima da arte, né? Para viver mais eu faço qualquer negócio. Aqui repousa, livre de todas as palavras, Ledo Ivo, poeta. Na paz reencontrada de antes de falar, e em silêncio, o silêncio de quando as hélices param no ar. O senhor seria capaz de trocar anos de vida pela glória literária póstuma? Não, não. Eu preferia, aliás, ser um escritor até mais modesto do que sou, contanto que eu pudesse viver mais, né? Quem é um grande escritor chato? Há muitos escritores chatos, tediosos, né? Por exemplo, tem um grande escritor alemão, o Roberto Musil, autor de O Homem Sem Qualidade. O Homem Sem Qualidade eu li 3 vezes, mas é um dos livros mais tediosos e mais chatos do mundo. E entre os brasileiros? Como? É difícil dizer, né? Porque eu não sou catálogo telefônico. Seja literariamente sincero. De que poeta ou escritor o senhor morre de inveja? Morro de inveja de Camões. Para mim, eu babo de inveja diante de Os Lusíadas e diante da poesia lírica de Camões. O senhor conviveu com grandes escritores. Qual foi a declaração mais surpreendente que o senhor ouviu de um escritor como Graciliano Ramos, por exemplo? Não, uma vez eu falei com ele, porque o Graciliano é um escritor mais... Ele admirava muito escritores do século passado, como Flaubert, né? Essa de Queiroz, Zola, etc., Balzac, etc. Uma vez eu falei que ele sugeri que ele devesse ler Proust, que é uma das grandes admirações da minha vida. Ele disse, não leio viados. Qual era a mania mais esquisita do grande escritor Guimarães Rosa? Era uma mania que ele tinha de astrologia, inclusive até ele mudou o nome, antes era João Guimarães J. Guimarães Rosa, etc., né? De modo que ele acreditava muito nesse negócio de astrologia e de aura. Uma vez um amigo meu me contou que no dia da morte da Cecília Meirelles, o encontrou no Itamaraty e perguntou, ele disse, embaixador, o senhor não vai ao enterro da dona Cecília? Ele disse, não, esta senhora tem uma aura péssima, né? Agora, parece que a colisão dele com a Cecília Meirelles é que ambos aspiravam ao prêmio Nobel naquela época, né? Por que é que o senhor detesta escritores que consideram a criação literária um suplício? É porque eu acho que a criação literária deve ser... Para mim, a criação literária é a minha felicidade, é a minha maneira de ser feliz. Né? De modo que, quer dizer, eu não vejo com simpatia aqueles escritores para os quais a literatura é um suplício, que passa o dia inteiro suando em cima de um texto, etc. Né? De modo que eu acho que a criação literária se elabora inconscientemente ou subconscientemente, quando ela já vem como uma dádiva para o escritor. E, ao mesmo tempo, talvez haja muita malandragem nessa história do escritor dizer que caprichou no texto. Embora uma vez, eu me lembro que uma vez em São Paulo, de um negócio, uma história que conta do Oswald de Andrade, que estava passando por uma rua, né? E ouvi uns gritos, né? E então todo mundo pensou o que seriam esses gritos. Ele então disse que os gritos eram de um certo acadêmico paulista que estava castigando o estilo.
qual o primeiro argumento que o senhor usaria para tentar convencer o Ministério da Educação a ressuscitar o ensino do latim nas escolas brasileiras? Porque para mim, quem não sabe latim não sabe português. Eu não entendo como o latim, né, tenha sido excluído do currículo nacional. Como nós vivemos na época do conhecimento, né, o Ministério da Educação poderia pensar esse problema de ressuscitar o latim, né, inclusive porque há vários tipos de educação, né, de modo que nem toda educação tem uma feição pragmática, né? Sistema de educação que tem uma visão cultural e até poética da vida. O senhor escreveu: a supressão do ensino do latim e a extinção do estudo sistemático da gramática têm sido fatais para a nossa capacidade de expressão nacional. O Brasil se expressa mal hoje? As novas gerações, né, são quase desde que na ditadura militar se substituiu o estudo da gramática pela chamada comunicação de expressão, as novas gerações começaram a falar muito mal, né? Uma linguagem padronizada e até às vezes uma linguagem de grunhido, né? Eu digo isso porque eu tenho netos e bisnetos, quando eu cumprimento uma das minhas netas, em lugar dela dizer como vai você, vovô, ela diz oi. de modo que nós vivemos até no mundo, do certo sentido, monossilábico. Por exemplo, uma das coisas que mais me intrigam no sistema educacional brasileiro é que não ensinam mais caligrafia. De modo que o brasileiro hoje escreve muito mal, né? São verdadeiros garranchos, parece que você está escrevendo em japonês. E também o ensino da gramática e até da língua. Vou lhe dar um exemplo. Toda a mídia brasileira escreve patinar em lugar de patinhar. Por exemplo, a candidatura de fulana está patinando, quer dizer, quando não está dando certo, não está indo para adiante, né? Patinar vem de patim, né? De modo que patinar é deslizar na neve, no gelo, etc., né? E patinhar exatamente vem de pato, quer dizer, você tentar mover-se na lama, na água, etc. De modo que por aí você vê o descalabro que há no Brasil em relação à língua portuguesa, né? Até os verbos mais simples são deformados, são mutilados e são usados erroneamente. Eu espero que de hoje em diante os jornais brasileiros e a rádio e a televisão deixem de usar patinar e passe a usar patinhar, que é o correto. De que livro o senhor não conseguiu passar da página 5? Da página 3 eu não consigo passar de nenhum livro sobre teoria literária. Inclusive porque eu não sei em que língua eles são escritos. O senhor já reclamou da falta de uma vida interior no Brasil, um país que é voltado para a paisagem. A exuberância da paisagem atrapalha o Brasil? Claro, não. Claro que a exuberância da paisagem atrapalha você vê o problema amazônico, né? Porque no Brasil a paisagem está saindo pelo ladrão, né? Há uma espécie de inflação de paisagem e isso se reflete, aliás, na literatura brasileira, que é uma literatura muito paisagística, muito cosmética, né? Por exemplo, José de Alencar, que é um gênio literário, né? A paisagem está muito presente. E é raro no Brasil o escritor tipo Machado de Assis, aquele tatu literário que som das almas, etc., né? Uma das funções da literatura é exatamente o estudo da condição humana, né? Você não pode fazer uma literatura cosmética só de fora, você tem que fazer uma literatura de dentro, né? Isso eu creio que falta no Brasil. É um país que tem uma literatura muito desespiritualizada, né? Uma literatura muito de superfície. O senhor acha que um pouco de aridez na paisagem faria bem ao Brasil? Não é difícil porque você não pode rotular, né? Você não pode estabelecer. Mas eu tenho a impressão que um pouco mais de reflexão faria muito bem ao Brasil, né? Porque o importante numa sociedade é que ela seja uma sociedade crítica, né? Uma sociedade que se reflita a si mesma, né? E o paisagismo exagerado não leva a isso. O historiador Evaldo Cabral de Melo escreveu que a natureza tropical, grandiosa e barroca, é triste e deprimente. O senhor tem esse sentimento?
Não, isso é uma sensação de pernambucano. Aliás, o Joaquim Nabuco uma vez disse que trocaria um trecho da Via Ápia em Itália por todas as florestas e paisagens do Brasil, né? Eu tenho a impressão que isso é uma visão assim, até de Mozambo, daquele brasileiro que vive sonhando com Paris, etc. Eu não creio que a paisagem brasileira seja triste nem conduza à tristeza, né? Antigos e as fotografias amareladas. Não deixe aos herdeiros esfaimados nenhuma herança de papel. Seja como os lobos, more num covil e só mostre à canalha das ruas os seus dentes afiados. Viva e morra fechado como um caracol. Diga sempre não à escória eletrônica. Não deixe aos catadores do lixo literário nenhuma migalha. Não confie a ninguém o seu segredo. A verdade não pode ser dita.